Vem cá! Um programa para falar de qualquer assunto com qualquer pessoa. Estreia dia 9 de julho, às 9 da manhã, ao vivo, na Rádio Metropolitana e no canal do YouTube. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Olá, tudo bem com você? Eu sou Danilo Teles e você está acompanhando a Rádio Metropolitana de Piracicaba, a rádio da região metropolitana da nossa querida Piracicaba. São 24 cidades que você acompanha todas as informações com muito compromisso, com muita ética e com muita responsabilidade. Falando nisso, mais uma pessoa maravilhosa para agregar a nossa emissora. Carol Andrade é formada em jornalismo, é uma pessoa que tem um nível grandioso no que se refere a marketing. Carol, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Rádio Metropolitana de Piracicaba. Seja bem-vinda. Obrigada, Danilo. Obrigada, Felipe, Enzo e toda a sua equipe por abrir as portas para a minha ideia e nos apoiar de uma forma tão especial. Obrigada a vocês, web telespectadores e toda essa audiência de ouvintes aqui da Rádio Metropolitana e do meu canal do YouTube. Vem cá! E nos nossos Instagrams, tanto da Rádio Metropolitana quanto CA Mentoria Digital. Carol, primeiramente eu fui entrevistar você para falar sobre o Pira Não Blogging. E você nos concedeu uma entrevista maravilhosa para falar sobre esse trabalho que você executa, né? Com uma equipe maravilhosa também, que recolhe lixo nas ruas e também próximo ao Rio Piracicaba. Foi isso mesmo. A ideia do podcast, eu falo assim, nada, né, Danilo? Nada é por acaso. As coisas convergem. Acho que vocês podem... Cada um tem uma história para contar sobre isso, né? Parece que fala assim, nossa, mas eu estava pensando sobre isso e alguma coisa surge. O que aconteceu? Eu estava naquela semana, comentei com a minha equipe lá da agência. Gente, acho que eu vou criar um podcast. Sem estrutura nenhuma, totalmente caseiro. E aí você, que já é um amigo de 15 anos para mais, me chamou para fazer essa entrevista do Pira no Blogging. E aí, na nossa entrevista, eu falei pro Danilo, depois do encerramento, eu falei, Dan, eu vou montar um podcast para mim. Imediatamente, o Danilo se dispôs a ceder o espaço para que a gente usasse essa estrutura. E, gente, vocês só estão vendo eu, Danilo, tudo bonitinho aqui. Vocês não têm ideia da estrutura que é ali. Então, assim, foi muito melhor do que eu imaginava. Eu estou muito feliz. Então, eu tenho que agradecer de verdade. Isso não é demagogia, não, porque quem me conhece sabe que eu falo. O seu desprendimento e nos dar essa oportunidade. Espero que a gente corresponda da melhor forma a você e à equipe de vocês. Não tenho dúvida, Carol. Vai agregar e agregar muito, com muito conteúdo. Inclusive, neste sábado, dia 9 de julho, às 9 horas da manhã, você já começa o seu programa trazendo uma entrevistada para lá de especial e também para lá de importante no ramo do marketing digital, enfim, e até mesmo marketing comercial. Carol, neste sábado, quem você vai trazer? E quais serão as próximas pautas? Quais serão as pautas da Carol no programa Vem Cá? Vamos lá. Eu estruturei esse podcast com alguns quadros. Isso não significa que a gente vai ficar engessado, sem flexibilidade, porque senão malemolência é Carol Andrade, né? Então tem que ter essa flexibilidade. Porém, eu vou estruturar esse quadro, esse programa, em 4 quadros. Afinal de contas, serão todos os sábados, às 9 da manhã,
sempre ao vivo. Ao vivo não, Ao né? vivo. Ao vivo, gente. Desculpa, isso aqui eu normal. estou um pouco nervosa. Calma. Gente, vamos lá. Então vai ser todo sábado às 9 da manhã ao vivo. Como eu estruturei os quadros? Eu pensei em algumas... Fala assim, nós, de forma geral, e principalmente as mulheres, nós temos muito a dizer, muito a contribuir. E acaba que nas redes sociais, onde é hoje a minha validação de conteúdo, as coisas se tornaram muito rasas, Danilo. Sabe? A rede social, ela é imediatista. Você não consegue aprofundar ideias. Não no Instagram, no Facebook. Por que, então, não deixar num site como o da Rádio Metropolitana e não deixar no YouTube? Então, pensando nisso, como eu estruturei? Eu vou ter sempre um quadro para dar luz aos voluntariados da nossa região. As pessoas comuns, como eu, como você, e que fazem um trabalho de voluntariado. Esse quadro vai se chamar Sempre Há Tempo para Mais. E sabe por que Sempre Há Tempo para Mais? Porque a gente costuma dizer que a gente não tem tempo. E aí a gente vê essas histórias de pessoas, como nós também, que trabalha, tem filho, não tem, tem família, enfim. A gente percebe que há tempo para alguma coisa. O que você acha disso? Eu acho ótimo, Carol. Excelente. E esse, então, vai ser um dos seus quadros dentro do programa Vem Cá. É um programa importante da voz e vez, né? Para aquelas pessoas que fazem e muitas vezes nem aparecem. Muitas vezes, claro, não querem aparecer, mas é importante, eu acho, que essas pessoas possam aparecer. Por quê? Para vir aí mais pessoas iguais a ela e começar a fazer outros trabalhos e também aparecer e, de repente, desenvolver aí um trabalho, Carol, que consiga mais recursos, mais ajudas, mais voluntários. É muito importante, sim. Porque na maioria das vezes, né, Dan, o trabalho voluntário, ele precisa de grana, sim, mas muitas vezes ele precisa de disposição, Exatamente. de pessoas que querem fazer algo. Então é isso que eu quero com esse quadro. Depois eu tenho um outro, num outro sábado. Esse pode gerar alguns haters, algumas polêmicas. Por quê? Porque o quadro se chama Política se discute sim. Exatamente. Até porque nós estamos em momentos importantes. Não só porque é ano eleitoral, mas porque a nossa vida, ela é em volta de política. E quando a gente não discute isso, ela fica lá, mas ela atinge aqui. Então, eu acredito ser importante falar, sim, desse tema, com muito respeito à diversidade, às ideias. Nem sempre o convidado vai ter as mesmas ideias que eu, mas e aí? É aí que a gente se desenvolve. Por isso, eu vou trazer pessoas da política da região, vou trazer pessoas que falam sobre políticas públicas. De repente, não é um político, mas ela faz esse trabalho. Então, um dos quadros vai ser esse. E vai ter uma pluralidade, Carol? Seja o político mais voltado para a direita, mais para a esquerda, mais para o centro. Isso é além da política? É o ser humano, o político, que vai, claro, ele vai, envolve a nossa vida com política pública. Como é que vai ser? Exatamente. A minha ideia é, sim, ter diversidade. O que eu não quero é ter padrinho. Eu não quero ninguém que venha querer ditar o que eu vou falar. Isso é um ato curioso, porque isso foi uma das primeiras coisas, pessoal, que eu falei com o Dan. Eu sou jornalista de formação, eu sei como é o meio. E ele me deu total liberdade em trazer e em falar sobre os assuntos que eu me sinto confortável. Isso não significa que as pessoas me conhecem, elas sabem. Eu adoro diversidade. Eu acho que a diversidade, desde que a pessoa esteja aqui para também ouvir. Porque um dos problemas hoje é que a pessoa quer impor a sua verdade, a sua ideia. Isso não é legal. Exatamente. A gente precisa estimular a conversa, mesmo que conflituosa. E conflituosa não significa brigas, imposições. Então, sim, eu estou bastante ansiosa. Exatamente, Carol. Liberdade total para falar o que você bem entender, assim como os convidados. Isso é democracia, né? Se você não puder, inclusive, falar o que você quiser, a gente vai voltar a 1964, a uma ditadura onde muitas pessoas morreram por falar alguma coisa que era contra o governo ou que não gostavam tanto assim, entre tantos outros problemas que nós enfrentamos lá atrás. Vai ser um programa, acho que
didático, inclusive, né? Exato, exato. E também, eu não poderia deixar de falar, e esse é o próximo quadro, é o outro sábado, do que permeia a minha vida. Percebam que tudo isso que eu já falei permeia a minha vida. Quem me acompanha aí de forma offline, né? As pessoas mais próximas e até as pessoas que convivem comigo no digital percebem que tudo que eu tô falando faz muito sentido para mim. E aí não poderia deixar de trazer um quadro que fale e que estimule empreendedorismo e, com isso, marketing e vendas. Então, assim, esse quadro eu vou tomar muito cuidado porque ele não é um tutorial, ele não é de técnicas, ele é de pessoas. Eu quero trazer empreendedores que fale, e por isso o nome do quadro, Como Me Tornei um Empreendedor. Legal. É através de histórias que a gente mostra que aquele empreendedor, a gente tem tantos aqui na nossa região, no nosso país, ele não está sozinho. Não é fácil. Quem disse que era? Mas quando a gente se identifica com o outro, que está passando o mesmo perrengue, que está curtindo os mesmos bônus de ter o próprio negócio, fica tudo mais fácil. Então, esse é o outro quadro do nossa totalidade de podcast. Legal, e mesmo porque, né, Carol, a gente sabe que muitas pessoas estão desempregadas e desempregados, e o número das empresas individuais, as MEI, né, microempresa individual ou microempresário individual, explodiu no Brasil nos últimos anos, até mesmo por uma questão da falta de emprego, da falta de renda. As pessoas acabam aí procurando alguma coisa para fazer, claro, acabam abrindo a MEI, o que é muito importante. Eu acho que é um ponto que eu até peço para você, não sei se está no seu hall aí de questões, mas para trazer alguém que fale da MEI, Carol. A importância da MEI, quais os benefícios da MEI, por exemplo. Se a pessoa, de repente, vamos supor um motoboy, né? Aquele motoboy que, coitado, se arrebenta aí nas ruas, né? Entregando no frio, chuva. Qual o benefício ele vai ter se ele tiver uma MEI, por exemplo, o entregador? Se ele cair com a moto, ele vai ter o recurso do INSS. De repente, trazer uma advogada, né? Que seja especialista na MEI. Acho que é um ponto que eu tô querendo pautar o seu programa, eu não sei se... acho que é muito importante, não, né? Sugestões, inclusive foi bom esse ponto, porque sugestões são bem-vindas. Deixem nos comentários, conversem com a gente, com a nossa equipe aqui, na minha agência depois. A gente quer ouvi-los, né? A gente tem pautas, obviamente, já pré-estabelecidas para nos dar um norte. Mas, como eu disse, há flexibilidade, novas ideias, novos conteúdos, enfim. Dan, você sabia que o MEI, ele foi criado pelo Tami, né? Mendes Tami, aqui pois de Piracicaba. Aqui de Piracicaba. Você vê, nosso falecido Mendes Tami. Vai fazer, acho que agora por volta de quase 50 dias, né, Felipão, que o Mendes Tami faleceu, né? Deputado importantíssimo, sim. Senador, né? Foi senador também o Mendes Tami, né? Acho que só federal, foi né? Deputado, ele fez? Foi federal. Ele foi federal. Só deputado, né? Mas sim, ele é o criador da MEI. Inclusive, nós relembramos agora na passagem dele, né? Nós cobrimos o velório, né? Eu com o Enzo fomos lá cobrir o velório dele, que foi na Câmara de Vereadores. Foi muito bem a Câmara ter feito essa homenagem, né? Ex-prefeito de Piracicaba também. E a MEI, sim. A MEI revolucionou o trabalho que antigamente era conhecido como trabalho informal, né, Carol? E falando dele, né? Na verdade, eu me lembrei da Nancy, que é uma mulher forte, independente de se a gente concorda com a ideologia ou não da política dela, mas é uma mulher muito forte. Exatamente. E aí eu lembrei do meu último quadro no podcast. Mulher forte, desculpa, gente, mas sou foda mesmo, português claro, e eu sou em volta de mulheres extraordinariamente comuns, mas que as pessoas acham que também são maravilhosas. Eu quero descobrir essas mulheres. E por isso, um dos meus quadros, esse quarto quadro, ele chama Mulheres Extraordinariamente Comuns. Aonde eu vou trazer, é óbvio, então, aí apenas mulheres, porque é importante esse adendo. O podcast, não, ele é feito por uma mulher com uma equipe de apoio de homens, e ele também trará convidados homens. Mas nesse quadro serão especificamente mulheres. Mulheres que inspiram. Eu também quero dar luz a essas mulheres que muitas vezes não são tão conhecidas, diferente da nossa primeira convidada. Verdade. Quem vai ser a primeira convidada? O primeiro assunto
eu não poderia deixar de ser o primeiro episódio de um podcast realizado na web. Eu não poderia deixar de falar de networking, comunicação e de quanto isso é importante para a gente ter sucesso nas nossas empreitadas. E aí eu não abri mão de trazer a minha querida amiga Regina Volpato. Muito bem, conhecidíssima, inclusive, aqui na cidade de Piracicaba e na região também, né, Carol? Sim, e você sabe o que é muito interessante da Regina? Eu conheço ela há muito tempo. E ela não perde a essência. Isso é muito legal. Porque a gente vê que as pessoas, conforme vão tendo conquistas, o que é muito bom, elas começam a perder aquela essência. E chega um determinado momento, nem elas se reconhecem mais. O que é ruim, né? Muito ruim. É o famoso subiu na cabeça? Ou subiu pra cabeça? Subiu na cabeça, né? Fala assim, ó, eu não vou falar nem o que a gente fala aqui normalmente nos bastidores, que a gente é muito, né, galera? Então, a gente é muito. Mas ela não perdeu essa essência. Então, o que acontece? Ela permeia em vários níveis sociais do mesmo jeitão que ela é. Se ela tem que dar uma risada alta, o estilo que ela é. Então, assim, é óbvio que ela não agrada todo mundo, nem eu, graças a Deus. Certo. Porém, ela permeia em todos os níveis sociais, ela se adapta como uma camaleoa em todos os lugares. Então, eu não poderia deixar de trazê-la para que todos aprendam e conheçam a história dela. Legal, Carol. Então, sábado, às 9 horas da manhã, dia 9 de julho, então começa aí o primeiro episódio do Vem Cá. É o mais novo podcast da Carol Andrade, jornalista e também aí uma precursora aí do marketing na cidade de Piracicaba e até regional. Foi para São Paulo, né? Fazer palestra, inclusive, para muitas pessoas, né, Carol? Ou seja, você tem o dom de conversar, de falar e mostrar, né, através das artes e da imagem o teu trabalho, né? É isso. Eu espero que a sua audiência nos contribua para que a gente atinja o maior número de pessoas, porque eu quero fazer a diferença na vida de cada um de vocês com muito conteúdo, mas que ele seja de humor, leve e que tenha sempre, que a gente deixe um legado social. Esse é o meu objetivo principal. Carol, eu acabei de... Não, tá aqui meu ponto eletrônico. O Felipe tá me mandando aqui perguntar no ponto eletrônico. Carol, o seu programa vai ser ao vivo, né? Às 9 horas da manhã, num sábado. Caso você esteja no seu podcast aqui, como jornalista, você também vai trazer alguma informação de fato relevante para Piracicaba, até mesmo o Brasil e o mundo? E você poderá, na mesma hora, interromper o seu programa e trazer a informação em tempo real? Isso é tecnologia, gente. Eu não falei que eu tinha uma equipe... Isso mesmo que vocês pensaram. Pois é. A estrutura aqui o Felipe, ele é demais, né? Ele me disse que eu posso sim. Se você estiver na rua fazendo algum tipo de captação ou qualquer um de vocês saberem de algo, alguma denúncia, alguma sugestão, manda mensagem, liga na rádio. O Felipe vai me avisar aqui, né, no nosso ponto eletrônico. Exatamente. E na hora a gente interrompe e vai dar a notícia em primeira mão para vocês. Lembrando que nós temos a voz padrão da Rádio Metropolitana, você sabe? Claro, Enzo Oliveira. Né? Uma voz boa, né? Meu Deus, gente, eu fico no chinelo, eu aprendo aqui com ele, olha... Exatamente. Tá ensinando a gente, né, a fazer locução. Muito! Eu Enzo fiz aí Oliveira. umas vinhetas, né, com a ajuda dele, foi, ó, tops. Enzo Oliveira, ele tá ensaiando, mas o Enzo Oliveira também terá um programa na Rádio Metropolitana, assim como o Felipe Carbone, que vai trazer a Central de Notícias. Tinha aqui, já sumiu, daí eu ia te mostrar. A plaquinha já sumiu daqui, da Central de Notícias, que também é nosso parceiro. E sabe o que é legal? Falando do Enzo, a gente está preparando um Media Kit, né, para apresentar do podcast. E a gente já ensaiou aqui, a gente tem alguns pilotos com narração do Enzo, com captação ao vivo nas empresas, né? Alguns eventos. Então, assim, tem muita coisa para quem, de repente, quer também fazer parte do nosso podcast. Lembrando que tudo por trás disso também, a gente não pode deixar de falar, tem a CA, né? A mentoria. A empresa da Carol também, que, claro, vai trazer bastante conteúdo para nós aqui. Carol, eu
acho que é por aí que a gente vai? É por aí. E aí, sábado, então, a gente pode esperar um programa muito legal, né? Com a Rainha Volpato, né? Que é a Regina Volpato. Exato, isso, Instagram dela. Tá. Regina Volpato é rainha, acho que é rainha.volpato. Peraí que eu vou ver aqui. Já vi aí. O programa é ao vivo, é esse mesmo. Carol está pesquisando, então, como é o Instagram da Rainha Volpato. Você acompanha a Rádio Metropolitana pelo Instagram e também pelo Facebook. E você vai acompanhar a programação da Carol no YouTube dela. Vem cá. Vem cá. Da Regina é @rainhavolpato no Instagram. Carol, muito bem. Estamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Eu gostaria que você, então, encerrasse olhando para a câmera 2, então, aí, e despedindo do público e chamando mais uma vez para sábado, às 9 horas da manhã, dia 9 de julho, para o podcast Vem Cá com Carol Andrade. Obrigada, Dan. Obrigada a toda a equipe, primeiro, pelo suporte. E a vocês que estão nos vendo na web, que estão nos ouvindo, eu quero convidar vocês a estarem conosco no sábado. Você já imaginou um lugar onde você pode falar de qualquer coisa com qualquer pessoa? Esse é o nosso podcast. Vem cá.